Olá, irmãos, eu sou o pastor Eliezer, trabalho juntamente com o pastor Fernando Lima aqui na Venezuela, no Seminário Batista, na formação de pastores, obreiros, missionários para este país. E vamos dar continuidade então aos estudos que temos já feitos nas últimas vezes, que é o estudo das bem-aventuranças. E hoje vamos para a terceira, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 5, e o verso 5, que diz assim: Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Irmãos, a mansidão, ela inicia na nossa vida quando colocamos a nossa confiança no Senhor. A mansidão, ela começa a tomar conta da nossa vida, ela deve tomar conta da nossa vida quando nós confiamos, entregamos a nossa vida ao Senhor. E escute, pelo fato de nós confiarmos no Senhor, colocamos também nele a nossa confiança, a confiança da nossa vida. Jesus está dizendo para nós nesse versículo, do capítulo 5, versículo 5 de Mateus, que felizes, porque bem-aventurados, irmãos, devem lembrar, significa feliz. Então, felizes são os mansos, as pessoas mansas, porque lançam sobre ele, sobre o Senhor, toda a ansiedade. Felizes são aqueles que lançam no Senhor todas as suas frustrações, lançam ao Senhor todos os seus planos, seus projetos, seus relacionamentos, a sua saúde, a saúde da sua família. Esta bem-aventurança é vamos dizer, uma continuação das outras duas anteriores. No versículo 3, vimos que as pessoas que se humilham na presença do Senhor e aquelas que choram por suas próprias necessidades e misérias espirituais, certamente serão pessoas mansas, serão pessoas humildes. É importante observar que as bem-aventuranças, elas mostram, as duas primeiras mostram um relacionamento com Deus. Porque elas são humildes na presença do Senhor e choram por seus pecados. Então, as pessoas que vivem isso, nesse relacionamento com Deus, no versículo 5, então, essa nova bem-aventurança já vai mostrar um relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao seu redor. Ou seja, os mansos são aqueles que se humilham na presença de Deus, que choram por seus pecados e manifestam um espírito de bom relacionamento com as outras pessoas. Lembra do que diz o texto? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Escute, os mansos, nesse texto que Jesus está trazendo para nós, não são aqueles que aparentam simplicidade nos seus hábitos ou nas suas palavras. Os mansos não são aqueles com baixa instrução escolar ou com poucos recursos financeiros. Ou então aqueles que são bem modestos, aqueles que não se colocam superior aos outros. Não é este o sentido aqui, que vê virtude nos outros, mas não vê em si. Não é esse sentido de mansidão que Jesus está falando para nós aqui. O sentido é mais pensando lá em Moisés. Não sei se os irmãos estão recordados, lá em Números capítulo 12, diz que Moisés era um homem muito manso, um homem calmo, sereno, como diz a música, né? Calmo, sereno e tranquilo. Lembro da situação onde Arão e Miriam, seus irmãos, estavam diante dele e contestaram a liderança espiritual de Moisés, dizendo que Deus também tinha derramado sobre outros. E o texto lá de Números capítulo 12 nos diz que Moisés não fez nada, não tentou botar a tua autoridade sobre seus irmãos, sobre o povo. Ele simplesmente deixou Deus agir. Ele simplesmente ficou confiando a sua vida, o seu ministério, as suas atitudes diante do Senhor. E os irmãos que leram lá em Números capítulo 12 lembram que Deus então colocou uma lepra em Miriam, e Arão então se humilhou ali diante de Moisés, pedindo perdão de Moisés e pedindo para que Moisés então
intercedesse por ela e por ele. E a Bíblia diz, lá em Números capítulo 12, versículo 13, que Moisés suplicou a Deus por sua irmã, uma pessoa rebelde. Moisés não quis contestar, deixou Deus agir diante daquela rebeldia. Então o texto aqui de Mateus 5:5 nos diz que Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Interessante essa palavra herdarão. Isso vai, vamos dizer assim, de encontro ao que o mundo ensina, do que as pessoas estão buscando no mundo de um modo geral. O pensamento do mundo é que para eu conquistar preciso usar as forças das armas. Para eu conquistar as coisas preciso de violência, demonstrar força para conquistar o meu espaço, para conquistar as minhas coisas. Eu tenho que fazer, tenho que correr atrás, eu tenho que desempenhar um papel e as pessoas se humilharem diante de mim para eu ser o melhor. A Bíblia mostra isso justamente ao contrário. Jesus vai na contramão dessa ideia, dizendo que os mansos herdarão a terra. Você entendeu o que nós estamos dizendo? O Senhor não diz que a terra será conquistada por nós, que nós não devemos estar lutando para conquistar a terra. Diz que nós herdaremos a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A terra ela não vai ser conquistada, ela vai ser herdada. E nesse sentido do que o mundo ensina, lá em Zacarias capítulo 4, a final do versículo 6, diz que não por força nem por violência, por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então eu quero trazer ainda para nós essa confirmação da Bíblia, que os mansos são dirigidos por Deus, guiados por Deus. Eu quero ler aqui em Salmo, capítulo 25, verso 9, diz assim: o Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. O Senhor guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Ainda no Salmo 149, versículo 4, diz: o Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os mansos. Outras versões dizem os oprimidos, mas o sentido ali da palavra é os mansos. Ele coroa de vitória os mansos. E ainda em Isaías capítulo 29, versículo 19 diz: os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor, e os pobres entre os homens se alegrarão no Senhor de Israel. Então os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. E ainda em 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz: porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes, aos mansos, concede sua graça. Então eu quero convidar você a fazer uma oração. Eu vou orar e você pode repetir, tirando de você esse empenho de resolver as coisas, de fazer tudo e colocar diante do Senhor os seus sonhos, os seus planos, a sua saúde, não tentar pela sua força. Então eu vou orar e eu quero que você me acompanhe, e se quiser também pode orar comigo. Eu quero dizer assim, então baixe sua cabeça e ore. Senhor meu Deus, eu estou cansado de tentar resolver meus problemas, sem conseguir resolvê-los. Senhor, diante de Ti, eu reconheço que preciso admitir que perdi o controle sobre a minha vida. Eu sempre estou fracassando. Então, Senhor, eu entrego a Ti o controle da minha vida. Não quero mais ter o controle da minha vida. Eu creio que Tu tens o poder para me consolar, para me fazer caminhar por um caminho novo, para trazer minha vida de volta ao Senhor. Eu preciso do Teu poder para mudar. Quero ser capaz de amar as pessoas e de ser amado por elas e me livrar das feridas que eu mesmo tenho causado, a fim de que eu não construa paredes de separação, e sim pontes
para ser bênção para as pessoas. Senhor, quero poder para poder abraçar essa nova vida que Tu queres para mim, para que eu viva. Senhor, eu preciso ser alimentado pela esperança que vem de Ti. Pai, me ensina o caminho da serenidade, para sofrer hoje as dores de amanhã e nunca sofrer hoje as dores de amanhã. Me ajude, Senhor, me ajude. Eu confio que o Senhor irá restituir a minha vida. O Senhor vai estruturar a minha vida. Por isso eu clamo a Ti por socorro. É isso que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Lembre-se de uma coisa, não esqueça disto. A mansidão começa quando nós colocamos a nossa confiança em Deus. Jesus diz para nós que as pessoas felizes são mansas. Então devemos lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas frustrações, os nossos planos, os nossos relacionamentos e a nossa saúde. Fazendo isso, a palavra de Deus nos promete que nós herdaremos a terra. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.